Fazer com uma mão aqui é difícil. A paz do Senhor Jesus. Estou muito feliz de estar aqui com os irmãos para mais um culto. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer o pastor Nelson. E que o Senhor venha falar com a gente grandemente nessa noite. Amém? Pode se assentar, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aí no janeiro do impossível. Nós vamos falar sobre provisão nesta noite, amém? Abra a sua Bíblia, já deve estar aí. Olha que bênção, irmão. Não precisa nem olhar para trás mais. Olha que glória, aleluia. Deus é bom, Deus provê, irmãos. Irmãos, olha lá, olha. 1 Reis, capítulo 17, versículo de 8 a 16. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor lhe foi dirigida nesses termos. Apronta-te, vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te providencie o teu sustento. Ele partiu em direção a Sarepta. E quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe solicitou: traz-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para que possa saciar a minha sede. Quando ela estava se retirando para buscar a água, ele a chamou uma vez mais e lhe pediu: por favor, traz-me também um pedaço de pão. No entanto, ele replicou: tão certo vive Yahvé, o Senhor, teu Deus, juro por seu nome, que não tenho um bolo sequer, senão tão somente um punhado de farinha numa vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou, portanto, apanhando uns 2 gravetos para levar para casa, a fim de poder preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe assegurou: não temas, vai, faz como disseste, mas primeiro faz para mim um bolo pequeno e traz aqui, depois farás para ti e para o teu filho. Porquanto assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da vasilha não vai se esgotar, e o azeite da botija jamais faltará, até que o dia que Yahvé fizer chover sobre a terra. Você pode dar um glória a Deus bem alto, irmão? Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, para a gente entender aqui, a gente tem que entender o contexto da história. Era um período de uma crise em Israel. O regime era de monarquia, ou seja, o pai morria, entrava o filho, ou seja, o rei morria, entrava o filho dele. Ou seja, então, era um período de monarquia. E a palavra do Senhor vem nos dizer que, nesta época, Acabe reinava em Israel, ou seja, o reino do norte. No reino do sul, nessa época, reinava Josafá. Mas ali no reino do norte, o rei era Acabe. E a Bíblia diz, irmãos, que todos os reis do norte, todos foram maus aos olhos do Senhor. Todos o Senhor rejeitou, porque não seguiram os caminhos do Senhor. E para piorar a situação, o Acabe, ele vai e casa com uma mulher chamada Jezabel, uma mulher que veio lá da cidade de Sidom, e aqui tem o currículo dela aqui, irmãos, olha. Chamada Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios.
Ou seja, o que era ruim piorou. A idolatria foi instalada em Israel. Acabe levantou um altar para Baal e também fez um poste ídolo para adorar. A idolatria se espalhou, despertando a ira de Deus. Irmãos, a coisa mais triste que tem para um cristão é quando se perde a comunhão com Deus. Porque é um fiozinho bem fino que é ligado Deus com a gente. E a Bíblia nos adverte nesta noite sobre estas coisas. Por quê? Porque quando entra a malignidade, como essa Jezabel começou a implantar junto com Acabe ali em Israel, as coisas que ela trouxe lá da cidade dela, ou seja, começou essa mistura, essa entidade que eles falam aqui que é Baal, que eles acreditavam que esse Baal era o deus da fertilidade, também o deus ali que ajudava na agricultura, que fazia chover. Deus então, irmãos, nesta hora tão difícil para o povo de Israel, numa crise sem precedentes, moral e principalmente espiritual, Deus levanta um homem chamado Elias. Elias, irmãos, a Bíblia, ela começa aqui dizendo assim: Elias o tisbita. Só as informações que tem de Elias. Ou seja, se você for lá ver onde que é, porque tisbita significa que ele era de Tisbé, um vilarejo, uma cidade pequena. Isso prova, irmãos, que Deus, irmãos, sempre vai ter um vaso para ele levantar para fazer a obra. Porque um lugar desconhecido, um homem desconhecido, um lugar pequeno, mas ele encontrou Elias lá. Aleluia! Assim como Deus, irmãos, encontrou lá o Gideão lá, no lugar de pisar uvas, ele estava malhando lá, e o anjo vai lá nele falar: salve varão abençoado, não temas, Deus é contigo. Assim também como muitas pessoas, muitos homens de Deus, se encontrou num lugar difícil, ou seja, Deus, irmão, não adianta, se Ele chama você para a obra, não adianta se esconder. É como está no Salmo 139, de 7 a 10. Coloca para a gente aí, por favor. Salmo 139, de 7 a 10. Não adianta se esconder, irmãos. Deus, por outro lado, não precisa de estrelas, não precisa, porque a estrela maior é Jesus, Ele que tem que brilhar. É Ele que tem que brilhar aqui no nosso meio. Porque tem tanto estrelão por aí, meu irmão, Jesus da glória. Mas Deus vai lá e escolhe, irmãos, aquele. Por isso que Ele fala que Ele confunde os sábios. Então diz assim, olha, Salmo 139, olha, para onde eu irei? Olha lá, para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, ali estás. Se me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente ali estás. Se eu me apossar das casas da alvorada e for morar nos confins do mar, também ali a tua mão me conduz e a tua destra me ampara. Aleluia! Irmãos, ele está falando aonde você estiver, porque se Ele te escolhe, Ele vai te dar direção, Ele vai te capacitar e Ele vai colocar no lugar que você tem que estar. Amém? Aleluia! Deus, irmãos, chama Elias. Elias, como diz no capítulo 17, versículo 1, Elias o tisbita, que habita em Gileade. Ele fala lá, olha, vai lá, porque o plano, irmãos, era destronar essa entidade aí, era acabar com isso. Acredito que Deus falou assim, olha, vou acabar com essa bagunça aí. Elias, irmãos, tem situações nas nossas vidas que é assim, o que é para a gente fazer, Deus não vai fazer pela gente. O difícil, Ele vai nos ajudar, certo? Mas o impossível é com Ele. Elias sai de Tisbé, vai para Samaria.
E ele foi com o quê? Com as perninhas dele, foi lá, a parte dele ele teve que fazer. Chegou no palácio, Deus ajudou ele a entrar. Como ele entrou, irmãos, eu não sei. Vai tentar entrar em um gabinete aí, em algum lugar aí, sem avisar, sem nada. Entrar lá para falar com o presidente, você não consegue, irmão. Ele era rei. Mas Deus vai preparando tudo. Para falar com Acabe, irmãos, Deus fez ali o milagre. E ele ficou diante de Acabe e levou para ele o que Deus deu para ele fazer. Então Deus levanta um homem desconhecido para falar com o rei Acabe. E falou assim, olha, tão certo como vive Yahvé, no versículo 1 ainda do capítulo 17, tão certo como vive Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, e juro em nome do Eterno, que não cairá orvalho e nem chuva nos anos que se seguirão, exceto mediante a minha palavra. Amém, queridos? Irmãos, o Elias, ele chega diante de Acabe, irmãos, com autoridade. Às vezes nós temos essa dificuldade. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite, querido, que quando Elias, ele fala aqui, olha, assim vive o Senhor, porque todo o povo, assim como Jezabel e Acabe, eles estavam propagando em todo o território a esse Deus pagão, a Baal, que o povo começou a se desviar do caminho, o verdadeiro caminho, que era estar com Deus. Então, o Elias chega para Acabe e fala assim, ó, tão certo vive o Senhor. Irmãos, este vive o Senhor, isso é tremendo, irmãos, porque ele está tão vivo que você está aqui nessa noite. Ele está tão vivo que você está aqui, ele está visitando a tua casa. Ele está tão vivo que você está aqui e você é curado, você é liberto. Ele está tão vivo, irmãos, que ele restaura casamento, que ele faz, aleluia, o surdo ouvir, o cego enxergar. Esse é o Deus que você serve. Ele é nossa esperança. Esperança, irmãos, que para dias melhores. Esperança, irmãos, para nossa casa, declarando já para a tua vida, que não vai faltar nada na tua casa, não vai faltar despensa nos seus celeiros, não vai faltar o alimento na mesa, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite sobre a tua cabeça. Amém, queridos? Sabe por quê, irmãos? Porque Ele vive. Declara comigo, porque Ele... Aleluia. Aleluia. Esse é o Deus, irmãos. O Deus tremendo, o Jeová Jirê, que é o Deus da provisão. Amém? Então, irmãos, ele chama Elias, dá direção para Elias. Só que assim, quando ele está lá falando com o rei, irmãos, foi um negócio tão rápido. Ele coloca o dedo lá e falou, assim diz o Senhor. E as coisas, irmãos, que Acabe e ouve, é coisa mais rápida, irmão. Só que tem um detalhe. Ele fala assim, Deus fala para Elias, Elias dá o recado para Acabe, e Deus fala para ele, vai agora, olha só, irmãos, vai lá no Querite, no ribeiro de Querite, se esconde lá, que eu vou cuidar de você lá. Olha o que diz a palavra do Senhor. A partir do versículo 3 do capítulo 17. Retira-te daqui. Ou seja, ele falou rapidamente, Deus já falou para ele se refugiar aqui no ribeiro de Querite. Retira-te daqui, vai para o leste, refugia-te perto do ribeiro. Ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Segue. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te deem alimento. Então Elias partiu e fez tudo conforme a palavra de Yahvé, e foi morar perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Amém? Elias obedece, irmãos, obedeceu para que fosse falar com Acabe, e obedeceu para que se refugiasse. Por quê, irmãos?
Porque Jezabel, irmãos, estava caçando os profetas. E ali, além de se esconder ali no Querite, porque eu coloquei aqui, olha. O Querite significa, o mais simples, lugar geográfico, um símbolo de providência divina em tempos de crise. Isso porque a palavra Querite tem origens hebraicas e pode ser traduzida como cortado ou cavado, sugerindo a ideia de lugar escondido ou reservado. O Querite, irmãos, também, ele é um lugar para você aprender. É um lugar, irmãos, para que você seja lapidado. Então Elias ficou ali. Por quê? Para que Deus cuidasse dele ali. Então ali tinha a água do ribeiro. Ele já tinha dado a profecia para não chover, para que se fechasse as torneiras do céu. Ou seja, até se tem uma torneira, às vezes tem até outra, mas ele falou para fechar o registro, nem orvalho, irmãos. Fechar as comportas do céu. E falou para ele também, que para que ele ficasse ali, que os corvos iam alimentar ele. Irmãos, pensa numa coisa, irmãos. A Bíblia diz que os corvos iam de manhã levar carne para ele, e de tarde também. E era carne fresquinha, irmãos. Agora, da onde ele tirava essa carne? Né? Como se fossem garçons, os corvos iam lá e levavam o alimento para ele. Ou seja, ó Elias, você vai lá no Querite, que é um lugar de separado, um lugar de treinamento, você vai ficar lá, mas eu vou cuidar de tudo. Fica tranquilo. Talvez você, irmãos, nessa noite, você esteja passando por um Querite. Você esteja passando por uma dificuldade. Você está passando por um momento de falta de alguma coisa. Muitas vezes nós passamos por um Querite. Mas Deus está falando para você nessa noite. Tenha calma que eu estou contigo. Eu vou ajeitar tudo. Eu vou providenciar tudo na tua vida. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Irmãos, dependência de Deus. Os corvos iam lá, tinha alimento, tinha água. Aleluia. Ele prepara tudo. Certa feita, irmãos, passei por uma dificuldade, os irmãos se lembram, muitos aqui se lembram, alguns não estavam aqui, por isso que eu vou até comentar alguma coisa. Eu tive que tirar 40 centímetros do intestino. E foi um momento muito difícil da minha vida. E eu tive que colocar uma bolsinha de colostomia. Por quê? Porque quando você corta o intestino, você tem que deixar ele cicatrizar. Então não pode estar passando nada ali, para não infeccionar. E foi muito difícil para a minha vida, e para a vida ali da minha esposa, e para a minha família também. E chegou o momento, irmãos, de eu fazer voltar de novo, tirar a bolsinha e voltar de novo. Ele falou, olha, o doutor falou, especialista, 3 meses, não deu certo. Passei por uma cirurgia terrível, irmãos, muito ruim, mas marcou para depois de mais de 3 meses. Então, quando deu os 3 meses, fui fazer a cirurgia de novo. Fiz a cirurgia, tudo parecia indo muito bem. Só que assim, irmãos, quando chegou o alimento para comer, e no dia que chegou o alimento, quando eu estava lá no quarto, chegou o alimento, ainda falei para o doutor assim, ó, doutor, esse alimento aqui é para mim, não é pesado? Ele falou, não, rapaz, solta o braço, come, né, come tudo que te fa bene. Mas, irmãos, não fez bem, não foi bom. Eu comi o alimento, irmão, acho que quando bateu, segundo até o médico, a fisionomia mudou. Passei, irmãos, uma dificuldade terrível. O pastor sempre conta isso, que ele estava com o Luquinha. Foi nessa época, foi nesses dias, que o pastor falou, vamos lá
lá no Hospital Brasil, orar pelo Arvinho. Ele foi lá orar. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Porque estava chegando o casamento da Cádija, minha filha. Eu falei, e agora? Por quê? O homem, irmãos, ele é meio boca aberta, mas a mulher é chorona. Então, a minha filha, ela queria que eu entrasse com ela, uma coisa normal, né? E preocupada, falou, preocupada com a minha saúde, né? E preocupada, e agora? Né? E agora, como que a gente vai fazer? E foi passando os dias, e eu mal, irmão, mas ruim. Entrou na semana do casamento, eu ruim. Segunda ruim, terça ruim, quarta-feira. Aí, o pastor trouxe uma palavra, eu não lembro se foi para Irma ou para Cádija. Falou, ó, o Álvaro vai estar no casamento. Irmãos, quarta-feira eu ruim. O casamento era sábado. Deus é tremendo, irmãos. Tem situações que você vai passar. Mas Deus cuida de tudo. Diga comigo. Deus cuida de tudo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, foi chegando o dia do casamento. Quarta-feira já veio uma aguinha. Aí a barriga desinchou, falou, leva uma aguinha para o Arvinho. O Arvinho lá foi, tomou uma aguinha, ficou, o médico foi vendo, falou, olha, se der problema de novo, nós vamos ter que abrir, infelizmente vai ter que abrir. Falei, mas não vai abrir não, em nome de Jesus, não vai não, no nome de Jesus. Ei, xarabala. Ô, irmão, eu fico lembrando, irmãos, como Deus é tremendo. Aí chegou, irmãos, na quinta-feira já veio uma gelatininha. Eu falei, eu vou mandar essa gelatina para dentro, doutor. Eu falei, manda. Mandei essa gelatina para dentro, irmãos. Não aconteceu nada. Foi passando o dia na sexta-feira, irmão, já veio uma sopinha. E mandei essa sopa para dentro e nada. Quando foi na sexta-tarde, o casamento era no sábado. Sexta-tarde o doutor passou e me deu alta. Dá um glória a Deus, irmão. Aleluia. Na quarta-feira, na sexta-feira me deu alta. Minha esposa me pegou. A minha filha foi lá, a gente já foi experimentar o término. Chegou no sábado, estava lá o Arvinho, com a filha do lado, irmãos. Oh, glória, irmãos. Não tem alegria, porque Deus cuida dos mínimos detalhes, Ele cuida de tudo. E ainda o pastor fez todo mundo chorar, irmãos. Trouxe a palavra do casamento e citou muitas coisas sobre esse testemunho, irmãos. Deus, Ele é tremendo, Ele cuida dos mínimos detalhes, Ele sabe o que tem no teu coração. Ele vai atender os desejos do teu coração, se estiver alinhado com Ele. Salmo 37:5. Aleluia. Aleluia. Voltando aqui para a palavra, irmãos. Quando estava lá, Elias no Querite, com a palavra do Senhor, não vai chover e não vai cair orvalho. Chegou o momento, irmãos, passando os dias, o ribeiro foi secando, o filetinho de água que estava ali foi secando. E aí veio a palavra do Senhor para Elias. Aleluia. E diz assim. Aleluia. Então a palavra do Senhor foi dirigida nesses tempos. Foi o texto que a gente leu. Apronta-te. Vai viver em Sarepta, cidade que pertence ao território de Sidom. Porque ali ordenei a uma viúva que te providencie o teu sustento. Irmãos, Elias sai do Querite e vai para lá. Falou, opa, agora vou ter sustento, a viúva vai lá me sustentar. Aleluia. E quando chega lá, irmãos, ele vê uma mulher, a viúva, pegando lá uns gravetos. Aquilo que Deus tinha falado para ele, de pegar o graveto, falou para ele primeiro ele fala para ela, dá um pouquinho de água, ela foi, quando ele estava indo, falou, olha, traz também um pão. Ela falou, assim vive o Senhor, eu estou pegando 2 gravetinhos aqui, 2 gravetos, por quê? Porque é para dar para mim, para o meu filho, a gente vai fazer um bolinho, e depois a gente vai, não tem mais, vai morrer. Mas Elias dá a palavra para ela. Faz primeiro para mim, ele falou. Ou seja, Deus, às vezes, irmãos,
ele requer da gente que a gente tenha fé. Porque muitas vezes, como a viuvinha lá das 2 moedinhas, lembra? Ela só tinha as 2 moedinhas. Mas ela com fé, ela deu aquilo que ela tinha de melhor. Então ela deu, ela foi lá e falou, olha, tá bom, então assim como o Senhor disse, vou pegar 2 gravetinhos e vou fazer. Por que 2 gravetinhos, irmãos? Era tão pouca farinha e tão pouco azeite, por quê? Se ela pegasse mais, o fogo ia aumentar, tinha que fazer em fogo baixo. 2 gravetinhos para dar só aquele foguinho para fazer o bolinho ali para eles. E assim foi feito, irmãos. Então, Deus às vezes, irmãos, requer da gente fé, que a gente usa a fé para quê? Para que a gente doa primeiro para depois receber. E você tem que ter algo na mão, porque assim, irmãos, são os milagres, principalmente de provisão. E aqui eu vou contar outro testemunho. Eu já falei até esse testemunho como para a oração, mas esse foi um testemunho tremendo, irmão, na minha vida, sobre provisão. Trabalhava na Erickson, contrato acabando. Aí veio a notícia que não ia ser ninguém mandado embora. Todos os funcionários, irmãos, que trabalhavam comigo, começou a pedir a conta. E eu numa draga, irmão, duro. Nossa, ruim de grana. Eu estava devendo, tinha 5 empréstimos, fora aí que eu já até comentei, pagando escola, pagando, nossa, um monte de coisa, irmãos. E 5 empréstimos. Eu falei, não, eu não vou pedir a conta. Irmão, geralmente a gente ora para Deus abrir, mas eu estava orando para Deus fechar, porque lá, aonde a gente ia, porque lá, o chefe que ia ser meu lá no futuro, ele já estava falando, vamos que eu preciso de você lá. Vamos lá. E todo dia ele me ligava, pressionando, você não vai sair, você não vai sair. Eu estava vendo a hora do negócio, irmãos. Mas, irmãos, Deus vai ajeitando tudo, vai cuidando de tudo. Irmãos, Deus ouve a oração. Deus ouve a oração. Assim como está nessa palavra, irmãos. Assim te diz o Senhor. Irmãos, eu estava numa aflição. Deus conhece o coração, sabe como que a gente está. Por quê? Você vê os boletos vencendo. 5 empréstimos. As coisas acontecem, fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Não tem para onde correr mais. Por quê? Se eles me mandam embora, eu tenho 40% a mais. E ajudar. O Bradescão lá, irmão, não via a hora de chegar naquele Bradesco, irmão. Quitar as contas. Aí, irmãos, eu fui num retiro. E orando a Deus, falou, Senhor, ora para mim. Ficou só 2 funcionários que trabalhavam lá, irmãos. Eu e o Parreira. Lembro dele até hoje. E foi junto com a benção, viu? E orando, mas chegamos no retiro. Chegou no retiro, palavra de manhã, palavra à tarde. Carnaval, irmão, o povo lá na folia, nós lá. Palavra, oração, palavra, oração. Chegou uma hora, Deus tomou uma irmã. Assim te diz o Senhor. E falou, irmão, eu estou contigo nessa peleja, eu estou contigo nesse negócio, eu vou mover as coisas lá. Eu falei, glória. Só que, irmãos, você pensa que as coisas vão ser rápidas. Você pensa que vai ser para ontem. E, irmão, passou um dia nada. Falou, Senhor, o Senhor falou para mim. Nada. Irmão, foi mais uma semana, irmãos. Mais uma semaninha. Eu estou lá, cheguei, estava na minha mesa. Falaram, ô Álvaro, o Sérgio, lembra até hoje o nome, o Sérgio está te chamando lá. Cheguei lá, irmãos, ele falou assim, olha, Álvaro, eu vou te mandar embora, porque você foi um funcionário. Por isso que a gente, irmãos, a gente tem que fazer a nossa parte. Em todo lugar, irmãos. Você não foi como os outros, saíram. E por quê? Alguns saíram, já foram processando. Ele estava no direito dele, aí cada um. Mas você foi certinho, você veio, você está aqui. Então eu estou assinando a sua carta de demissão. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia, irmãos. Aleluia, irmão. Peguei aquele dinheirinho. O dinheirinho caiu na conta. Quando o dinheiro caiu na conta, o banco era lá na Vital Brasil. Eu fiz questão de ir lá. Falou, por favor, eu queria fechar minha conta. Né? Paguei tudo, irmãos. Fiquei meio a meio, irmãos. Quase zerado. Mas paguei tudo, irmão. Ficou coisa mais linda. Mas, irmãos,
saí de lá leve, irmão. Sabe quando você sai leve? Ô, glória, irmão. Saí de lá levinho. Comecei, irmãos, fui lá fazer todos os exames na outra empresa. A empresa, não vou nem falar o nome, tá? Naquela empresa. Cheguei lá. Quando, irmãos, eu fui registrado, eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou fazer um voto contigo. E o voto, irmãos, foi isso. Você tem que dar algo para o Senhor. Eu falei, Senhor, o primeiro salário meu vai ser teu. Eu aprendi, irmãos. Este primeiro salário vai ser teu. Mas, Senhor, que o Senhor venha comigo. Que o Senhor esteja comigo nessa empresa. Nesses anos que vão se passar. E eu fiz esse voto, irmãos. Nunca me faltou nada. O Senhor proveu todas as coisas da minha casa. E eu vivi isso aqui, irmãos. Olha aqui. Porquanto assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a farinha da vasilha não esgotará, e o azeite da botija jamais faltará, até que o dia Yahvé fazer chover sobre a terra. O Senhor não vai deixar faltar nada para você, irmãos. Seja fiel com Ele, e Ele vai ser fiel com você. Creia nisso. Declaro na tua vida, irmãos, que não vai faltar o alimento na tua casa. Não vai faltar o alimento na sua despensa. Você vai ter um ano farto, em nome de Jesus. Creia nisso, irmãos. Assim foi na vida desta viúva, irmãos. Ela obedeceu. Ela creu na palavra do profeta. E não faltou nada. Foi aproximadamente uns 150 dias de estiagem, irmãos, cumprindo a palavra do Senhor que não ia chover. Né? Mas aí é uma outra pregação, é uma outra situação. Então, irmãos, fique com esta palavra de provisão para a tua vida e creia no Deus provedor, o Jeová Jireh. Aplauda o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Amém, pastor Nelson? Aleluia. Glória a Deus. Fica aqui, pastor Álvaro. Esse testemunho que o pastor Álvaro deu, cadê o pastor Álvaro? Gente, a Irma, foi com a Irma, foi com a Cade, né? No elevador, né? Não sei, algum por ali, eu lembro. As duas. Quando você olha a situação, você não acredita. Você fala, não, não é possível. Cheguei lá, e a Irma chorando, e a Cade chorando. E eu pedi para Deus uma direção, falei, Senhor, o casamento da Cade está chegando aí, o Álvaro tem que entrar com essa menina. E aí eu fui, aí você não sabe dos detalhes, eu fui no banheiro orar. E aí eu falei para o Senhor falou para mim, pode, irmãos, uma coisa é eu falar da minha carne, outra coisa é eu falar do Espírito, né, de Deus, né? Pode garantir que ele vai entrar. Falei, opa! Aí eu falei para a Irma e falei para a Cade, o seu pai vai entrar com você no teu casamento. Isso era quarta-feira. Eu não lembro, acho que era quarta-feira. E o casamento era sábado. E estava passando por essa dificuldade, mas o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. O Senhor, seja fiel, irmãos. Seja fiel com Deus, porque você jamais será abandonado pelo teu Deus. Ele é um Deus fiel. Eu nunca esqueço disso. O outro dia que a gente estava indo trabalhar, aí no meio do caminho o Senhor falou para mim, vai lá no Álvaro agora. Falei, falei, Lucas, vamos lá. Aí nós pegamos o carro, o Lucas veio, chegamos lá no hospital, ele estava até na UTI. Eu subi lá e glória a Deus, né, Arminho? Glória a Deus. Nós estamos aqui hoje para a glória de Deus. Cada dia mais com os cabelinhos brancos. Olha aqui, ó. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Quer falar algo? Não? Amém. Vai chorar. Irmãos, esses dias aí, eu estava falando com uma pessoa. Lá nos Estados Unidos, quando a gente fez essa viagem, né? Quando você declara, profetiza algo de Deus, tem que acontecer.
Então é uma responsabilidade muito grande. É uma responsabilidade muito grande quando você usa essa frase, assim diz o Senhor. Porque esse não é o Senhor que está falando, se é a tua carne. Porque a nossa intenção, a nossa vontade, é só dar notícia boa. Mas nem sempre a notícia é boa. Eu já dei notícia ruim para alguns irmãos aqui da igreja. Mas é que Deus ele quer cuidar, Ele quer abençoar. Ele quer nos trazer respostas. E às vezes a resposta não é o que a gente espera, mas é o que Ele quer fazer. Mas a glória de Deus, ela se manifesta de maneira poderosa. E quando o pastor Álvaro trouxe essa palavra hoje, só está de acordo com o que a gente está ministrando, que é um tempo de provisão. A nossa igreja está passando e vai passar por um tempo de provisão, provisão financeira, provisão na tua casa. Pessoas aqui vão estar com casa nova. Escuta o que eu estou falando. Apartamento novo, carro novo. Você, até a gaiola do teu passarinho, você vai mudar. Vai ser uma gaiola nova, zero. A gaiola lá do Michael Jackson, tudo novinho, vai mudar. Porque Deus, o Michael Jackson é o bichinho do Igor, do Lucas. Deus, Ele faz, irmãos. Ele não deixa faltar nada. Quando a provisão chega na tua vida, e quando a provisão chega na igreja, quem crê verá a glória de Deus. Ela vem, irmãos, e vem com tudo. Você não pode perder a bênção, você não pode perder a fé, você tem que crer. Você tem que crer. Então Deus vai dar novos empregos, novas oportunidades, novos negócios. Deus vai te tirar de uma cadeira, colocar em outra. É impressionante o que Deus faz. Deus vai operando na tua vida. E a nossa igreja está nesse tempo. É um tempo que Deus vai fazer uma movimentação, porque Deus ele quer fazer essa igreja avançar. E quem é que vai abençoar essa igreja financeiramente? São os irmãos. Eu não espero nada. Né? A gente tem que esperar dos irmãos que estão aqui, dos irmãos que estão lá na igreja, lá nos Estados Unidos, que a gente já está começando a fazer a obra lá. Nós é que vamos avançando, nós é que vamos seguindo, nós é que vamos trabalhando, e Deus vai operando. Se a gente vai comprar esse terreno, esse prédio, Deus vai fazer você enriquecer. Deus vai trazer o recurso através dos irmãos da igreja. Então essa palavra do pastoral é tremenda, por quê? Quando a igreja começa a entender, quando ela oferta, quando ela dizima num lugar sério, num lugar honesto, onde você prega a palavra, Deus multiplica, irmãos. Deus multiplica. Deus faz coisas tremendas. Tremendas. Então, a nossa igreja é uma igreja missionária de verdade. É uma igreja que investe em missões. Então, eu quero que você entenda isso. Deus, Ele não fica devendo nada para a gente. Nem coisa pequena e nem coisa grande. Mas você vai começar a ouvir testemunho. Olha, eu estou no meu apartamento. Deus deu. Olha, eu mudei de casa. Escuta o que eu estou falando. Olha, Deus operou na minha vida. Olha, Deus guardou. E são nos pequenos detalhes e nos grandes detalhes. Às vezes você quer um curso para o teu filho e você não tem como pagar. Deus vem e opera. Às vezes você quer comprar algo na tua casa e você acha impossível. Deus vem e trabalha. Presta atenção, irmãos. Como o pastor Álvaro falou, e amém, amém. Deus, Ele cuida dos detalhes. Dos detalhes. Pessoas aqui na igreja que ia casar, e o Renan deu testemunho, a Munize, não tinha como casar. Deus, eu fui lá, falei com eles, casaram uma benção. Bruninho casou uma benção. Débora casou uma benção. Vai ter um casamento próximo aí também, uma benção. E vai ter outros casamentos também. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor Jesus, igreja.